Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula e o tema de hoje é variação linguística. Mas antes gostaria que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você possa se inscrever e também dar um like, dar um joinha aí, beleza? Então vamos lá. Variação linguística. O que é? A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, como vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe. Então, a variação linguística é esse fenômeno que ocorre pela diversificação, ou seja, pelas possibilidades de mudança da nossa língua, por causa do vocabulário, da pronúncia. Então depende do regionalismo, cada região fala de uma maneira, cada pessoa que tem um certo grau de estudo fala de uma maneira, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. E por que ela existe? Porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. Tipos de variação linguística. Olha, existe a variedade regional, variedades sociais, variedades estilísticas e também a variação histórica. Então nós vamos falar sobre cada uma dessa variedade, beleza? Variedade regional está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. Então o regionalismo é aquela maneira que a pessoa tem de falar, o modo da pessoa falar de uma região. Então, apesar de Portugal também falar a língua portuguesa, igual nós falamos a mesma língua, porém há palavras que no Brasil, ou expressões que no Brasil é diferente de Portugal. O mesmo também ocorre dentro do nosso país, que ele é muito grande. Então o carioca fala de um jeito, o mineiro fala de outro, e aí assim vai, cada região tem a sua maneira de falar. Em Minas Gerais não se diz igual, por exemplo, no sul ou no nordeste. Olha um exemplo aí, abridor. Aqui no português do Brasil nós falamos abridor, mas no português de Portugal eles falam tira-cápsulas. No português do Brasil nós falamos açougue. Em Portugal é talho. No Brasil nós falamos aeromoça. Em Portugal, hospedeira de bordo. Olha que interessante. No Brasil, nós também falamos banheiro. Em Portugal, casa de banho. No Brasil, calcinha é cueca em Portugal. Olha que interessante. Uma coisa totalmente ao contrário da outra. Agora vamos para as expressões típicas da região Nordeste. Olha só. Fastiado. Você já ouviu essa palavra, fastiado? O que significa? Sem fome. Eu estou fastiado, eu estou sem fome. Então essa é uma expressão típica lá da região Nordeste. Agora olha só essa expressão do Sul, alçar a perna. O que significa alçar a perna? Significa montar a cavalo. Variedades sociais. São variedades que possuem diferenças em nível fonológico ou morfossintático.
Então nós vamos ver agora essas diferenças, né? Fonológica e morfossintática. Fonológicos é quando a pessoa, por exemplo, diz plantar ao invés de plantar, bom ao invés de bom, problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta, ok? Então essa é a variedade social fonológica. Agora vamos falar sobre os morfossintáticos. É quando a pessoa, por exemplo, diz 10 real em vez de 10 reais. Isso acontece às vezes porque a pessoa tem um grau de estudo um pouco menor, ou às vezes porque a pessoa acostumou, né? Ouve todo mundo falar assim, então é aquela linguagem coloquial, aquela linguagem do seu dia a dia. Então ela diz 10 real em vez de 10 reais. Eu vi ela em vez de eu a vi. Eu trouxe em vez de eu trouxe. A gente fumo em vez de nós fomos. Variedades estilísticas, o que são? São as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade, ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Então, depende do contexto, da situação. Então, linguagem formal é usada em situações comunicativas formais como uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial. Então, se você está em uma reunião formal como uma palestra, você vai usar uma linguagem formal. Agora, a linguagem informal é usada em situações comunicativas informais, como em reuniões familiares, encontro com amigos. Nesses casos, há o uso da linguagem coloquial, ou seja, aquela linguagem que você usa no seu dia a dia. Você está reunindo com a sua família, com seu amigo. Então, nesse encontro, você não vai usar uma linguagem rebuscada, você vai usar um vocabulário mais simples, aquele do seu dia a dia, aquela linguagem coloquial, beleza? Agora vamos falar sobre as variações históricas, diacrônicas. As variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Um clássico exemplo de língua portuguesa é o termo você. Então, mais de forma erudita, mais arcaica, né? Você era escrito como vossa mercê. Aí depois transformou-se em vós mercê, depois em você, e atualmente se usa se, né? Você vai ao baile, você vai fazer isso, fazer aquilo. Então é o se. Mas na verdade essa expressão, né, essa palavra se na verdade ainda mais coloquial, porque ela não é aceita ainda pela norma culta, a norma padrão da nossa língua. Então as pessoas ainda falam, escrevem assim, mas a forma correta da escrita e da pronúncia ainda é você. A partir de 2016, a palavra consequência passou escrita sem trema, sendo que antes era escrita desta forma. Então, consequência tinha trema, hoje é escrita sem trema, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o preconceito linguístico. O que é isso? O preconceito linguístico está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar as manifestações linguísticas ditas superiores. Então, esse preconceito linguístico surge quando uma pessoa acha que a maneira dele falar é que está correta e não a do outro. Dessa forma, o preconceito linguístico surge no tom de sarcasmo, sendo a variação apontada de maneira pejorativa e estigmatizada. Então é quando uma pessoa não aceita a maneira do outro falar e começa então a
criar um tom assim de sarcasmo, né, de deboche, porque o outro fala diferente. Isso é o preconceito linguístico. Quem pratica esse tipo de preconceito geralmente tem a ideia de que sua maneira de falar é correta e ainda superior à outra. Ou seja, às vezes as pessoas acham que a maneira que ela fala é que é a maneira correta e que o outro está pronunciando errado, simplesmente porque o outro ou veio de uma outra região, ou porque ele não teve a oportunidade de estudar um pouco mais, ou ainda porque ele é de uma área rural, trabalha no campo, então ele tem uma maneira diferente de pronunciar, de falar. Então isso é um preconceito linguístico, porque quando você se sente superior a outra pessoa por causa do modo da outra pessoa falar, isso é chamado de preconceito linguístico, porque o mais importante é você entender o que o outro está dizendo. O mais importante é quando há a comunicação. Se há comunicação, beleza. Então você não tem que se sentir superior ao outro, beleza? Então chegamos aqui ao fim de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, beleza? Até a próxima!